Bom dia, irmãos. Bom dia a todos que estão chegando. A paz do Senhor. Colocando aqui público para que todos possam acompanhar nossa aula. Bem, quero desejar a todos vocês um excelente domingo, na graça e na paz do Senhor Jesus. Iniciamos no dia de hoje mais um trimestre da nossa escola dominical. Para quem pôde acompanhar o trimestre passado, nós estivemos estudando a Igreja Eleita através da carta de Paulo aos Efésios. E foi uma bênção, foi muito edificante para as nossas vidas, cada aula que a gente pôde assistir, não apenas da nossa classe, obviamente que todas as classes que a gente pôde assistir foram abençoadas, porque é a palavra do Senhor, e quando a palavra do Senhor está presente, não há como nós não sermos edificados. E neste dia, então, dia 5 de julho de 2020, nós iniciamos, então, uma nova revista. Essa revista aqui é uma edição um pouco especial da CPAD, devido a toda a situação que nós estamos vivendo. Eles fizeram, então, essa revista que fala, o tema principal é Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Então, essa revista é especial porque ela é para jovens e adultos. Já faz um bom tempo que os jovens têm uma revista com um tema específico para eles, mas devido a essa situação, a CPAD, então, achou melhor fazer uma revista para jovens e adultos. E este é um tema muito oportuno, né? Os princípios divinos em tempos de crise, é um tema muito oportuno para o momento que nós estamos vivendo de crise. As nossas gerações, os nossos pais, os nossos avós, dos nossos filhos, né, netos. Eu creio que nenhum de nós viveu, a gente já falou isso antes, né, mesmo os nossos avós passando pela questão da guerra, das guerras, né, Segunda Guerra Mundial, alguns ainda viveram antes, mas esse é um momento muito singular, muito complicado, um momento de crise mesmo. Mas nada para o nosso Deus é surpresa, né? Para nós pode ser, pode ter nos pego de surpresa, mas para o Senhor não. Então ele sempre tem na sua palavra orientação para a nossa vida. Isso que é o maravilhoso de nós servirmos ao Senhor. Nunca falta a orientação do Senhor para nós. E este tema, então, esta lição, ou seja, essa revista, ela vai estar vendo vários textos, né? Vai estar abordando alguns livros da Bíblia, não apenas um, como foi o trimestre passado, mas em especial os livros de Daniel, de Esdras. São livros que falam, né? Principalmente o livro de Esdras, também vai ter alguns livros do Novo Testamento, Neemias. São livros que contam a história do povo de Israel vivendo em tempos de crise. Lembrando, e a gente vai começar a estudar hoje, do cativeiro, né? Primeiro Israel é levado cativo para a Síria, e Judá, vendo isso, não se arrependeu e acaba então sendo levado também para a Babilônia por causa do seu pecado, principalmente do pecado da idolatria, também porque não deu descanso à terra como deveria dar. Mas então, esta é a nossa nova revista desse trimestre. Nós vamos estar estudando agora julho, agosto e setembro. E antes de começar, então, a nossa lição, vamos orar, né? Já vejo que tem alguns irmãos já chegando. Vamos ver aqui, temos alguns comentários. Paz do Senhor, Paulo. Paz do Senhor, D'Artagnan. Que Deus abençoe vocês. E todos os que vão chegando, que ainda não comentaram, que não vão comentar, mas que estão acompanhando a nossa aula. Vamos orar, então. Senhor, nós queremos te louvar nesta manhã, queremos glorificar o teu nome, Senhor, te agradecer, Senhor, pela oportunidade de continuar, apesar desse momento difícil, continuar estudando a tua palavra, transmitindo para aqueles que têm acesso, para que a tua igreja continue sendo edificada.
Senhor, nós queremos te pedir a tua bênção sobre cada família, sobre cada casal, sobre cada irmão e cada irmã que vão estar assistindo esta aula, para que não sejam palavras humanas, mas seja a tua palavra que edifica, a tua palavra que anima e que levanta, realmente chegando a cada coração. Senhor, eu te peço a tua bênção sobre cada professor também, que neste dia está, Senhor, também ministrando as suas aulas. Paizinho, se conosco, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Então, amados, iniciando então a nossa lição, nós podemos dizer que, na verdade, Jesus sempre disse, né, aos seus discípulos no Sermão do Monte que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Mas em tempos difíceis como esses, nós precisamos brilhar muito mais, nós precisamos dar muito mais sabor e muito mais pureza como o sal dá nesse tempo, porque nós não podemos ser como aqueles que não têm esperança. Nós temos que ter esta palavra de esperança, temos que fazer essa diferença. E muitas vezes as lutas, as dificuldades, elas nos paralisam, elas nos anestesiam às vezes, ou a gente entra em desespero ou a gente fica paralisado e não consegue reagir, não consegue seguir a nossa caminhada. Mas o Senhor, Ele quer que a gente desperte, a gente levante, e por isso tão importante essa primeira lição, lição número 1. Daniel ora por um despertamento. Nós precisamos despertar, irmãos, precisamos desse despertamento que vem do Senhor, porque senão nós paralisamos, nós não seguimos em frente, e nós corremos o risco de ficar igual ao mundo, de não ter de ter a mesma desesperança do mundo, de ter os mesmos temores, os mesmos medos. Claro, irmãos, nós somos humanos, nós falhamos, mas nós temos algo diferente, que não está em nós mesmos, não é por nós mesmos, mas é porque nós temos o Senhor, nós temos essa palavra de esperança, e nós temos condição de seguir em frente naquilo que Deus tem nos chamado. É bem interessante, como eu falei no início, essa edição ela é especial, porque o nosso comentarista dessa lição, ele não é uma pessoa que fez os comentários há pouco, pelo contrário, é um irmão que já faleceu há alguns anos, mais especificamente em 1999, mas ele também havia comentado esse mesmo tema lá na década de 90, que era o missionário Eurico Bergsten. Eu creio que a maioria, se não todos, já ouviu falar nele. Ele era um missionário finlandês, que foi enviado ao Brasil pelo Senhor, junto com a sua família. E o Miguel e eu, nós tivemos o privilégio de conhecer uma das filhas dele, que é a irmã Ula, a Ula Bergsten, quando nós moramos em São Paulo. E até hoje a gente mantém contato com ela, uma querida irmã. E algumas vezes nós estivemos junto a ela ouvindo, né, relatos, histórias, testemunhos, desde o tempo da guerra, quando eles ainda moravam na Finlândia, né, como o Senhor livrou. E uma coisa que ela nos contou que eu achei bem interessante é que a gente conhece ele por Eurico Bergsten, mas na verdade o nome dele era Lars Erik Bergsten. Só que ao chegar ao Brasil, ele chegou em 48, os irmãos não conseguiam pronunciar o nome dele, Lars Erik. Então, alguém deu a sugestão, por que que tu não começa a te chamar de Eurico, já que o presidente do Brasil naquela época era o presidente Eurico Gaspar Dutra. E aí, então, ele gostou da ideia e começou a dizer para os irmãos chamarem ele de Eurico. Então, e por isso Eurico Bergsten, Eurico não é um nome em finlandês, mas, né, ou sueco, porque é o idioma que eles falam naquela região onde eles moravam, em Helsinki. Mas é justamente por essa questão dele se adaptar, né, ele abriu mão até do nome dele. E foi um missionário, um pastor muito abençoado que assumiu igrejas em crise e o Senhor usou eles e apaziguou e apacentou o rebanho que estava em dificuldades, né? Então ele foi comentarista de 35 revistas da escola dominical. Ele escreveu vários volumes do livro Teologia Sistemática, e eu tenho um deles aqui, né?
missiologia também. Então, assim, é importante cada vez que a gente inicia um trimestre, falar um pouquinho sobre o comentarista. E esse comentarista é bem especial, porque é um irmão que já venceu, já está com o Senhor, né? Como eu disse, particularmente, nós tivemos a alegria de ter essa amizade com a Ula, que é uma das filhas dele, e muitas histórias a gente ouviu lindas, né, testemunhos. Mas, irmãos, então, dado esse início, essa introdução, né, e a paz do Senhor a todos que estão chegando, mais, Pascoalina, Jorginho e Mari, né, Pascoalina e Wilson, Denise, ali o D'Artagnan com a Ângela, né, já tinha mencionado, Paula, Denise, enfim, irmãos, agora então entrando na nossa leitura, então, primeiro nosso texto áureo, que diz, que está baseado em Tiago 5,16, e diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, nosso textuário já fala da oração, né? Que o justo pode muito a sua oração nos seus efeitos. E a verdade prática nos diz que o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Isso é um resumo do que a palavra nos ensina, né, da importância da oração. A nossa leitura em classe, então, se encontra no livro de Daniel, no capítulo 9, do 1 ao 3, no capítulo 6, versículo 10, e no capítulo 2, dos versículos 17 a 19, e também no livro de Esdras, capítulo 1, versículos 1 a 5. Iniciando, então, ali, em Daniel 9, do 1 ao 3, diz o seguinte: no ano primeiro de Dario, ou Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Daniel capítulo 9, versículos do 1 ao 3. Seguindo a leitura. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda do Oriente. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel 6:10. Então Daniel foi para sua casa, já é outro capítulo, capítulo 2. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Em Daniel 2, do 17 ao 19. Finalizando, então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Então esse era o trecho de Daniel 2. E depois Esdras diz o seguinte, primeiro capítulo. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém, e todo aquele que ficar em algum dos lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim,
e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Esdras, capítulo 1, versículos do 1 ao 5. Então, essa leitura, irmãos, só do livro de Daniel foram 3 capítulos diferentes e mais o livro de Esdras nos mostra a questão da oração, como Daniel orava, como Daniel clamava ao Senhor em cada situação e como o Senhor responde. E Esdras, então, nos mostra a resposta dessa oração, daquela oração que Daniel fez no início da leitura, né, no capítulo, ali no capítulo, onde está ali, para a gente não falar, 9, é isso mesmo. Né? Quando ele, então, lê o livro de Jeremias, e ele entende que o tempo do cativeiro estava findando. Então, iniciando o primeiro tópico da nossa revista, Daniel foi despertado para orar. Jeremias 29:10 diz o seguinte: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Daniel provavelmente leu este versículo, mas não só esse versículo. Daniel era um homem que conhecia a palavra do Senhor. E ao ler este capítulo novamente, ele entende pelo tempo que ele estava vivendo que o tempo do cativeiro de Judá estava chegando ao fim. Para ter uma breve visão muito rápida, irmãos, muito rápida do livro de Daniel, o período que conta ali o relato do livro de Daniel, nesses 12 capítulos, ele abrange um período de 73 anos mais ou menos. Tá? E durante esse período, Daniel vivenciou o governo de 4 reis diferentes. Então, ele viveu... o livro abrange um período de 73 anos, e ao longo desses 73 anos, 4 reis governaram. 5, na realidade, se a gente for contar um que não consta na Bíblia, mas que os relatos históricos falam. Que seria, então, Nabucodonosor, que leva Judá cativo. Depois, o seu genro, Nabonido, que casou com a filha de Nabucodonosor. E teve Belsazar. Nabonido não aparece nos relatos de Daniel, do livro de Daniel, mas aparece nos relatos históricos. E Belsazar, sim, seu filho, reinou. Depois, Dario, né, que nós já lemos a respeito dele, e Ciro. Este é o período que Daniel, ele então vivencia esses reinados, né? Quem tem, se a gente for pensar que nós, por exemplo, aqui no Brasil, temos um governo de 4 anos, né? Alguns presidentes se reelegem, ficam 8 anos, mas quando a gente pensa no período dos reis, não eram períodos curtinhos. Então, para que Daniel tenha vivenciado tanto tempo, assim, tantos reis, né, tantos governos, realmente ele teve uma vida longa. Dizem os relatos históricos que ele viveu em torno de 90 anos. E ele teria chegado à Babilônia, levado cativo, em torno de 15 anos de idade, mais ou menos. Ele era um adolescente ainda. E não só isso, ele não foi sozinho, né? O relato nos fala que o rei mandou que separasse jovens que pertencessem à família real e da nobreza de Judá. Né? Então, Daniel, provavelmente, ele era da família real, pelo menos nobre ele era. E ele vai, então, para o cativeiro com os seus amigos, que a Bíblia também, o Daniel nos relata, né? Que era Ananias, Misael e Azarias. Esses são os nomes hebraicos. É claro que às vezes a gente conhece um pouco mais pelos nomes babilônicos que eles receberam. Né? Então, ao chegar em Babilônia, a cultura, eles tentaram de alguma forma, os babilônicos, pelo menos misturar, se não abafar a cultura judaica, a cultura israelita, pelo menos misturar. E esse é um perigo, né, irmãos, quando começa a haver uma mistura das coisas de Deus com as coisas do mundo. E Daniel, então, recebe o nome de Beltesazar, não confundir com Belsazar. Belsazar era aquele rei ruim, mau, né, que a gente vai ler um pouco mais adiante sobre ele, mas Daniel recebe o nome de Beltesazar, um nome babilônico, que significa Bel protegeu sua vida,
ou príncipe de Baal, sempre se referindo aos deuses babilônicos. Ananias recebeu o nome de Sadraque, então, que são os nomes mais conhecidos que a gente ouve, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Sadraque, que significa por ordem de Acu, o deus da lua, mais um deus presente. Misael recebeu o nome de Mesaque, que significa quem é como Acu, o deus da lua. Nós vemos muitas vezes na Bíblia, né? Quem é como o Senhor? Não há ninguém. Aqui eles questionavam, achavam que o Deus da Lua era grande coisa, era um Deus muito poderoso, muito bom. A gente sabe que não é nada. Não era nada, era apenas uma imaginação da sua mente, né? Misturada com seus demônios de Babilônia, mas Deus mesmo há um só. Mas eles receberam estes nomes e eles foram obrigados a ser chamados. E por último, Azarias recebeu o nome de Abdenego, que significa servo de Nego. Daniel, então, vai para o cativeiro com os seus amigos entre os anos de 606 a 604 a.C. Cada livro histórico, cada teólogo fala uma data um pouquinho diferente, mas dentro desse período a gente pode ter uma certeza, né, de 606 a 604 a.C., que seria em torno de 8 anos antes de Ezequiel também ser levado cativo. E é interessante, irmãos, que, né, para quem conhece o livro de Ezequiel, sabe que o próprio profeta Ezequiel, ele citou Daniel no seu livro. Nós temos ali 2 versículos, citou 3 vezes, mas tem 2 versículos que são muito parecidos, então eu coloquei só 2. Ezequiel 14, 14 diz assim: ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor. O Senhor estava dizendo que ia enviar fome sobre a terra, ia enviar dificuldades, e ainda que nesse período de fome e dificuldades, vivessem Noé, Daniel e Jó, ainda assim o Senhor não pouparia a terra. Mesmo que eles fossem homens justos, eles seriam poupados, mas a terra não. Lembre do episódio em que Abraão ora pela região de Sodoma e Gomorra, porque seu sobrinho Ló morava lá, e o Senhor anuncia a Abraão que ele iria destruir Sodoma e Gomorra por causa do seu pecado. Então Abraão começa a interceder ao Senhor, dizendo, mas Senhor, se houver 50 justos, e vai diminuindo, e ele não conseguiu mencionar 10 justos, porque não havia sequer 10 justos. Então o que o Senhor fez? O Senhor, sendo justo, como ele é, ele então salva Ló, sua família, sua esposa acabou ficando para trás, acabou desejando mais as coisas que ela estava deixando do que a sua própria vida, e ela então acaba morrendo, se transformando numa estátua de sal. Mas Ló e suas 2 filhas são salvas, os seus genros também seriam salvos se tivessem crido na palavra dos anjos que Deus enviou. Então ali o Senhor salva apenas os justos, salvou apenas a Ló e as suas 2 filhas. E aqui o Senhor menciona também que nesse período de fome que ele enviaria, se houvesse esses 3 justos, também o Senhor não pouparia, porque é muito pouco, porque a medida do pecado chega diante do Senhor. Mas é interessante que Ezequiel menciona Daniel, e eles foram conterrâneos, como um homem justo, tanto quanto Noé e Jó. E depois, lá no capítulo 28 de Ezequiel, ele também, ali é um capítulo que figuradamente fala de Satanás, falando sobre o príncipe da Pérsia, aquele que se levou, que quis ser maior do que Deus, quis ser igual a Deus, enfim. E ele fala para este querubim ungido, né, ele fala que ele era inclusive mais sábio que Daniel. Tamanha perfeição que o Senhor havia criado ele, mas ele se rebelou. Então aqui Ezequiel menciona a sabedoria de Daniel. Antes, lá no capítulo 14, ele menciona a justiça, né, a piedade de Daniel, e aqui ele está mencionando a sabedoria de Daniel. E é bem interessante ver, né, esse relato, porque Daniel ele vai antes de Ezequiel, mas eles certamente se encontram naquele período de cativeiro. Então, irmãos, Daniel, então, conhecedor da palavra, ao ler o capítulo 29 de Jeremias, que fala, né, e não só ali, outros livros, né, próprio Crônicas fala que se cumpriria os 70 anos,
né, de descanso que o Senhor daria para a terra. Então, ali fala que Daniel, ao ler os livros, ele entende, né, que o fim do cativeiro estava chegando. E ele, então, o que ele faz? Ele, com um coração sincero e humilde, ele clama ao Senhor com rogo, com pranto, com jejum, com panos de saco e cinza, que eram símbolos de humilhação diante do Senhor. Não porque o Senhor precisasse ser lembrado das suas promessas, não porque Deus se esquece, porque a palavra do Senhor diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso prometendo o Senhor não o cumprirá? Então o Senhor não precisa ser lembrado das suas promessas, mas Ele nos permite, na nossa oração, no nosso clamor, lembrar a Ele. Ele nos permite. É como o filho que chega e diz assim: papai, mamãe, lembra que tu prometeste que ia fazer tal e tal coisa? E a gente, tá, meu filho, eu sei, não te preocupa que eu vou fazer. Então a gente não repreende, não precisa me dizer, eu já sei. Às vezes, em algumas situações, ocorre algum conflito, né? Às vezes a criança está falando demais, então a gente chega e diz, tá, eu já sei, não precisa eu estar me lembrando. Mas com carinho, né, que a criança chega e diz, papai, lembra, tu prometeu. Assim Daniel chegou diante do Senhor, com humildade, dizendo, Senhor, o tempo do nosso cativeiro está se findando, a tua palavra nos diz que seriam 70 anos. Lembra-te de nós, Senhor. Essa humildade na sua oração, este reconhecimento da dependência que Daniel e todo o povo tinha do Senhor, ela precisa estar presente na nossa oração, no nosso clamor. Me entristece muito quando eu ouço até hoje e a gente pensa assim que vai chegar um momento que as pessoas vão se conscientizar através da palavra que a teologia da prosperidade ela não é bíblica, mas muitas pessoas ainda têm a ousadia de decretar, de dizer para Deus, Deus determina a minha vitória, Deus chegou o tempo, basta, não aguento mais, tem que fazer alguma coisa, Senhor, eu decreto. Irmãos, olha o que Daniel, sabendo que sim, estava chegando o fim do cativeiro, era justo, estava registrado na palavra do Senhor. E o Senhor prometendo, ele cumpre. Mas mesmo assim, Daniel se humilhou diante do Senhor. Como nós vamos chegar e dizer algo para o Senhor que nós nem sabemos se é a vontade dele? Senhor, devolve o que é meu. Tem, né, tem até uma música que fala: restitui o que é meu, eu quero de volta o que é meu. Irmãos, a gente tem que ter humildade de chegar diante do Senhor. Quem somos nós diante do Senhor? Daniel, esse homem justo e sábio, né, de quem Ezequiel deu testemunho, ele se humilhava diante do Senhor. Essa lição para nós, o despertamento, irmãos, não vem apenas do orar, mas vem de um coração contrito, um coração que se quebranta diante do Senhor e reconhece a sua miséria, e reconhece, eu pequei, eu preciso de ti, Senhor, mais uma vez eu pequei, mais uma vez eu caí no mesmo erro. Senhor, lava-me, limpa com este sangue precioso. Jesus, envia, Senhor, este sangue sobre a minha vida. Senhor, envia um avivamento, que o teu Espírito Santo seja derramado abundantemente. Essa oração de clamor, essa oração de quebrantamento, irmãos, que nós vemos na Bíblia, nós vemos no exemplo de Daniel. É isso que o Senhor quer de nós. O despertamento não vem sobre corações arrogantes. O despertamento não vem sobre corações altivos. E Daniel, então, ele é despertado a orar e ele vivia uma vida consagrada ao Senhor. Ele não vivia uma vida em que ele fazia o que queria e depois ele dizia, Senhor, me abençoa, a tua palavra diz que a tua bênção, ela tem que vir sobre a minha vida. Não, Daniel buscava o Senhor. É certo, irmãos, que Daniel era pecador. É certo que a Bíblia, apesar do livro de Daniel não nos relatar falhas e erros de Daniel, né, dos seus pecados, mas quando a Bíblia diz que todo homem pecou, que todos pecaram e destituídos estão da graça, da glória de Deus, é óbvio que a gente então entende que Daniel também era pecador. Ele não era perfeito, perfeito foi Jesus. Jesus não pecou nunca, nele não se encontrou dolo nem culpa. Mas Daniel, sim, Daniel era um homem sujeito, como Elias, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas havia em Daniel uma vida consagrada, havia nele um desejo de buscar ao Senhor. Havia nele um reconhecimento
da dependência que ele tinha do Senhor. E o Senhor é fiel, ele cumpre a sua palavra. Quando ele vê em nós um coração humilde, ele tem prazer em nos abençoar. Quando nós reconhecemos na nossa oração as nossas misérias, nossos pecados, na oração nós encontramos a presença do Senhor. Nós encontramos consolo para nossa tristeza. Encontramos perdão para o nosso pecado quando há um reconhecimento, quando há um verdadeiro arrependimento. Nós sentimos a presença do Senhor, nós temos a vontade do Senhor revelada a nós através da oração. Daniel, quantas vezes nós lemos ali, o Senhor revelou a Daniel a sua vontade, revelou os segredos ocultos escondidos que nem os magos mais importantes da Babilônia conseguiam decifrar os sonhos dos reis ou as visões que eles tinham. Mas Daniel, um homem humilde diante do Senhor, o Senhor revelava. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para os que o buscam. E na oração, então, tem um cântico que fala que a oração, na oração nós encontramos paz, encontramos calma. Orar a Deus é um privilégio. E ela nos dá, em espanhol diz, nos dá solaz, nos dá contentamento, alegria. Daniel sabia disso. Daniel vivendo num tempo difícil, em terra estranha, cativo, por mais que ele, sendo nobre, sendo um provável membro da família real lá de Judá, ele viveu um tempo difícil, ele estava longe da sua terra, mesmo tendo um cargo de proeminência, um cargo importante, ele não era um escravo que estava fazendo trabalhos forçados, mas ele estava longe daquilo que ele desejava, como um adolescente. Ele não se revoltou. Muitas vezes, ao passar, e eu não vou dizer os adolescentes, porque nós já fomos, ao passar pela fase da adolescência, muitas vezes entra a rebeldia no coração da pessoa. Mas Daniel não. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com aquele mundo em que ele estava vivendo. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor em Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Foi isso que Daniel fez. O Daniel deu o coração dele ao Senhor. Daniel 1,8 diz o quê? Que eu acabei de mencionar. Assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu Daniel ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel, humanamente falando, recebeu o privilégio, ele e seus amigos, de participarem da mesa do rei, de comer a comida que o rei comia. Alguém pode olhar e dizer, mas isso é uma honra, isso é um privilégio, ele tem mais é que aproveitar mesmo, né? Quando nós pensamos hoje em irmãos nossos que têm uma posição de destaque na sociedade, no meio da política, e aí eles podem gozar de certos privilégios, e alguém pode dizer assim, olha, mas que bênção isso! Mas que o irmão foi abençoado, ele tem mais é que aproveitar mesmo os privilégios. Será? Será que esses privilégios agradam o Senhor? Apesar de serem legais, será que são morais? Daniel entendeu que não, que aquele privilégio que ele estava recebendo era algo bom aos olhos humanos, mas não aos olhos do Senhor. E ele então assentou no seu coração. Quantas situações nós passamos na nossa vida que nós precisamos pedir discernimento ao Senhor para saber se aquilo que está sendo oferecido para nós, que é legal, que está dentro da lei, aquilo agrada ao Senhor. Nem estou entrando na questão daquilo que, se o fulano faz, eu também posso fazer. Não, aquilo que é correto diante da lei dos homens. Será que agrada ao Senhor? Nós precisamos estar dispostos a abrir mãos de privilégios que massageiam o nosso ego, mas que nos afastam do Senhor. E Daniel e seus amigos fizeram isso. Olha o que diz esse outro texto ali de Daniel 2.
Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo, as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Essa é a continuação do texto inicial que nós lemos na leitura em classe, quando Daniel vai para casa e conta aos seus amigos a situação em que ele foi colocado e que ele precisava revelar o significado do sonho, né, do rei, do Nabucodonosor, ou ele seria morto assim como os outros sábios, que não puderam revelar, não puderam entender o significado. Então o Senhor dá a ele esse entendimento e ele louva o Senhor. E é interessante ali, olha o que ele fala antes ali. Ele que o Senhor dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Se nós temos alguma sabedoria, se alguma inteligência nós temos, irmãos, não é porque nós somos melhores ou porque nós temos méritos próprios, mas o Senhor nos deu. É Ele que dá. Bendito seja o Senhor. E antes ainda ele fala, né? É Ele que muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. E a gente falou inicialmente que Daniel vivenciou o governo de 5 reis. Então ele sabia. Tudo isso que Daniel ora e louva ao Senhor era algo que ele vivenciava. Aleluia. Então, Daniel vivendo uma vida consagrada ao Senhor, ele tinha então uma estrutura espiritual que o capacitava a enfrentar verdadeiros combates em oração. Daniel tinha intimidade com o Senhor, através da oração, através dessa fidelidade. E então, por isso, por causa dessa intimidade, o Senhor escutava Daniel quando ele orava. Ele dava a Daniel não apenas a resposta para salvar a sua vida, mas ele deu a Daniel muito mais. Ele deu visões proféticas, visões que foram seladas para os tempos do fim. Visões que Apocalipse vem apenas corroborar, apenas né, através de João, Deus também revela a João coisas que o Senhor já havia revelado a Daniel, mas que estavam seladas. Que privilégio, Daniel. Foi marcado o seu nome na história, não que ele quisesse, porque a gente sabe pela vida de Daniel que ele não desejava ter o seu nome marcado, mas o Senhor honrou a vida de Daniel e permitiu que ele fosse vitorioso nas batalhas espirituais. E nós finalizamos domingo passado o trimestre falando sobre batalha espiritual, sobre as armas espirituais. Né? Daniel, mais adiante, provavelmente a gente vai ler ali quando ele estava batalhando em oração e o Senhor envia, então, né, o seu arcanjo para dar a resposta, a vitória. Olha o que diz Provérbios 15, 29. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. Daniel era um homem justo, por isso o Senhor escutava a sua oração. E Efésios 6,18, né, que nós lemos domingo passado, ele diz, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, Daniel entendia isso, que era necessário uma vida de oração, uma vida de consagração, ele não venceria. Ele não apenas perderia sua vida, como ele não seria usado nas mãos do Senhor como o Senhor desejava usar a Daniel. E graças a Deus que ele então se consagrou ao Senhor. E o terceiro ponto desse primeiro tópico diz, coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Então, irmãos, lembrem que a gente mencionou, né, os reis que Daniel vivenciou, né, passou pelos governos, né, Nabucodonosor, Nabonido, que Daniel, então, não fala, não menciona no seu livro, mas que os registros históricos mencionam. Nabonido, ele era o rei num determinado momento, em que a gente já vai ler, da Babilônia, que veio depois. Ele era o genro de Nabucodonosor, casou com a filha de Nabucodonosor, a rainha mãe que é citada na Bíblia ali.
Mas Nabonido, ele se ausentava muito, ele era um bom governante, mas ele tinha outro foco. Dizem os registros históricos que a devoção dele ao deus Lua, e lembrem que a gente viu que o significado, né, dos nomes de Sadraque e Mesaque é referentes ao deus Lua. Então, devido a essa devoção, ele fazia peregrinações, aquelas peregrinações espirituais, enfim, religiosas. E dizem alguns relatos históricos que ele chegou a se ausentar por 10 anos da Babilônia, ficando no deserto arábico, justamente para todo esse misticismo que ele vivia. A gente sabe que a Babilônia era um império muito místico, muito idólatra, com muitos deuses. Então, Nabonido, ele se ausentava muito e ele chegou a ficar, então, 10 anos longe. E quem, então, assumia este reino na sua ausência era seu filho Belsazar, que era um homem escarnecedor, um homem ímpio, um homem... Claro, Nabonido também era ímpio, mas Belsazar era cruel, ele zombava das coisas do Senhor, ele era inconsequente nos seus atos. Né? Então, Belsazar, sendo filho do rei Nabonido e neto de Nabucodonosor, era o rei que deu aquele grande banquete que Daniel 5 nos relata. Vamos ler. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, aqui seu pai se referindo a seu antepassado, não que fosse o pai biológico, né? Mas a Bíblia fala e aquele tempo se referia muito à questão de chamar os pais, né? Filho de Davi, Jesus era filho de Davi, ora, Davi não era o pai, não era José, né? O pai terreno dele, mas essa referência da descendência. Então, quando fala que Belsazar era filho de Nabucodonosor, ele era, na realidade, neto. Então, retomando a leitura. Mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino, e as mulheres e concubinas do rei, os usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém, e beberam neles o rei, os homens importantes do reino, e as mulheres e concubinas do rei. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão humana, que começaram a escrever na parede caiada do palácio real, no lugar iluminado pelo candelabro. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então, o semblante do rei empalideceu e os seus pensamentos o deixaram perturbado. As suas pernas bombearam e os seus joelhos batiam um no outro. Este relato, irmãos, nos fala daquela noite em que Belsazar, cheio de zombaria, cheio de escárnio, já alcoolizado, porque já estava no banquete, já bebendo muito vinho com seus 1000 homens importantes, mais as suas mulheres, as suas concubinas. Então, o que ele faz? Ele manda trazer os utensílios santos que Nabucodonosor havia tirado do templo no momento, na época em que ele leva Judá cativo. Ele manda trazer, e ali ele toma o seu vinho, começa a distribuir os utensílios da casa do Senhor, utensílios de ouro que haviam sido trazidos. E todos eles começam então a beber e a zombar do nome do Senhor, da santidade do Senhor, porque aqueles utensílios eram consagrados para o serviço do Senhor. Somente os sacerdotes podiam tocar naqueles utensílios, podiam manuseá-los, os sacerdotes do Senhor. E ele, então, ao fazer isso, além de profanar esses utensílios, tomando vinho neles, eles, imundos, com os seus companheiros, suas mulheres, eles começam a louvar os seus deuses, deuses de prata, de madeira, de ferro, de bronze, de pedra, de tudo. Neste momento, o Senhor diz: basta, basta.
A minha paciência se termina aqui contigo. Então, aquela mão humana aparece num lugar bem iluminado, a parede caiada, ou seja, a parede bem branquinha, onde iluminava o candelabro. Então, ela começa a escrever. E quando aquelas palavras começam a ser escritas, então Belsazar teme, porque ele, na verdade, conhecia as histórias do povo de Israel, conhecia a fama do Deus de Israel. Ele sabia o que havia acontecido com seu avô Nabucodonosor, que se exaltou, que não deu glória ao Senhor, e o Senhor permitiu que ele vivesse como animal por tanto tempo. Belsazar, naquele momento, entendeu que o seu fim estava chegando. Ele temeu. E o que estava escrito? O que aquela mão escreveu? Mais adiante, no mesmo capítulo, no versículo 25, diz que aquela mão escreveu Mene, Mene, Tekel, Parsim, ou Pérez. E esta é a interpretação daquilo. Mene, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Você foi pesado na balança e achado em falta. Isso significa Tekel. E Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então, ele, resumindo, ele chama os sábios não conseguem interpretar aquelas palavras. Então, a rainha mãe, filha de Nabucodonosor, lembra que nos tempos de Nabucodonosor havia um homem sábio, Daniel já estava idoso nesse momento. Então, Daniel é chamado e ele interpreta o sonho. E ele, então, dá essa interpretação que nós acabamos de ler. Belsazar, se foi porque ele disse que aquele que conseguisse interpretar o seu sonho, seria vestido de púrpura, seria o terceiro no seu reino. Se foi por uma questão de zombaria ou se realmente ele ficou grato a Daniel, nós não sabemos. Mas ele honrou a Daniel naquele momento ali, né, diante de todo mundo. Não era o que Daniel queria, mas naquela mesma noite o Senhor cumpriu esta palavra. Ele foi morto, Belsazar naquela noite foi morto, e o seu reino, o reinado dele foi entregue então aos medos e às persas, e Dario, um homem cheio de temor de Deus, reinou então no lugar de Belsazar. Quando parece, irmãos, que tudo está chegando ao fim, que a nossa esperança se foi, que já não há mais jeito, que a casa do Senhor, ela já não é um lugar habitável, e a gente pode pensar agora, né, nós estamos vivenciando esses cultos de no máximo 30 pessoas, e agora este novo decreto, que eu não sei se já saiu, mas se sair, mais um período de igrejas fechadas, parece que é o fim, parece que a vacina nunca vai chegar, e mesmo que chegar não vai adiantar de nada, parece tantas coisas, irmãos. Se a gente for olhar para aquele momento ali, parecia a humilhação final de Israel, a final de Judá. Aquilo que ainda estava sendo poupado, que eram os utensílios da casa do Senhor, são trazidos e profanados de uma forma tão imunda. Mas ali o Senhor entrou com a sua providência, com o seu juízo. Então, irmãos, se você está vivendo um momento em que parece que já não tem mais solução, parece que a última esperança, o fiozinho de esperança, ele foi arrebentado, morreu, já não há mais, o exame chegou e o diagnóstico está ali. Já não é mais uma suspeita, é realidade. Chegou a carta de demissão. Houve um rompimento em relações familiares. Não sei, irmãos, o que vocês podem estar vivendo. Cada um de nós está vivendo tempos difíceis nesse momento. Mas nós temos um Deus que nos sustenta. Um Deus que tem tudo cronometrado. Se usa muito hoje em dia esse termo em inglês, que é o timing. Ele tem um timing perfeito. O que significa o timing? Timing é no momento certo. A pessoa tem que ter timing, ela tem que saber quando começar e quando terminar. O timing de Deus, ele é perfeito. O Senhor não se atrasa, o Senhor não se adianta, o Senhor entra no momento certo na nossa vida. Então, não importa o que tu estejas vivendo nesse momento, meu irmão, a dificuldade,
o medo, não importa o que está esperando amanhã, segunda-feira, a conta para pagar. Quando o Senhor, ele diz basta, é ali mesmo. Foi naquela noite que o Senhor disse: o teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. E naquela noite, Dario assume o reino, o medo. Irmãos, esse tempo de despertamento é para que a gente entenda também que é preciso orar, é preciso clamar, mas é preciso crer que aquilo que Deus tem nos prometido, conforme a sua palavra, conforme a sua vontade, ele vai responder. Estamos vivendo tempos difíceis, estamos. Mas o que diz a Bíblia? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Às vezes a noite é longa, às vezes parece que a noite não vai terminar nunca, mas de repente a gente pode vislumbrar que a cor do céu começa a mudar. Ela começa a clarear. E daqui a pouco a gente vê os raios de sol se levantando e a gente vê o dia raiando. E com ele vem a alegria. Esta alegria do Senhor, que é a nossa força para permanecer firmes. Mas nós temos que buscar esse despertamento, não deixar essas dificuldades nos paralisarem, nos adormecerem, nos anestesiarem. Precisamos do Senhor. Mesmo que nós não estejamos dentro daquilo que nós deveríamos estar, que a nossa consciência, que o nosso coração sabe que deveria estar. E cada um conhece a sua vida, cada um examina o seu coração. Mas o Senhor, Ele está pronto a perdoar, o Senhor está pronto a nos levantar. Quando a gente olha ali para aquela situação em que o povo de Judá estava vivendo cativo na Babilônia, parecia que não tinha mais solução. E o ápice foi aquela noite ali em que até os utensílios da casa do Senhor foram profanados. Mas o Senhor disse: basta, chega. E ali mudou a história de Israel, mudou a história da Babilônia, mudou a história de Judá, que estava ali. Porque quando a gente tem governantes sobre nós, as decisões deles nos afetam também, sejam boas ou sejam ruins. Então, Judá também estava sendo afetado pelo reinado de Belsazar, que deveria, na verdade, o reino deveria estar nas mãos de Nabonido, que era outro rei também, que não era bom, mas, irmãos, o importante é, Deus entrou com provisão. Aleluia. E ali, nós vemos que Deus, então, respondeu a oração de Daniel. E a Bíblia relata, né, então, o que aconteceu. Esdras 1, do 1 ao 3. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele e que suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Esdras, capítulo 1, versículos de 1 ao 3. Irmãos, que coisa linda. Dario toma ali, né, o poder, o governo da Babilônia naquela noite. E Ciro, ele era também um governante que estava acima de Dario. Dario, na verdade, foi colocado como governante. Ciro, ele diz: aqueles de vós, porque ele estava falando para todos os habitantes da Babilônia. Estavam os babilônicos e estavam os judeus. E ele diz: aquele de vós que for do seu povo, o povo de Deus, vá para Jerusalém e edifique a casa do Senhor. Ele estava dando a liberdade, estava ali abolindo a escravidão, o cativeiro deles. Que coisa linda, irmãos. Quando Deus quer, Ele usa quem Ele quiser. Ele usa os mais improváveis.
para abençoar, para dar vitória, para dar libertação àqueles que necessitam, o seu povo, aqueles que clamam pelo Senhor. Que coisa mais linda, irmãos. A palavra do Senhor ela é maravilhosa, ela mostra que a lógica de Deus não é a nossa lógica, e graças a Deus por isso. Bendito seja o Senhor, que a lógica do Senhor ela é diferente. Então, conforme essa declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. O tempo do cativeiro terminou, o Senhor cumpriu sua palavra. Deus coloca, então, um governante, um rei, que permitiu. E não só permitiu, ele diz ainda que os homens, onde eles estiverem, vão ajudar. O que ele falou ali? Né? E o trecho, tem um outro texto que a gente leu, que os homens do seu lugar iam ajudar eles a retornarem com ofertas, com utensílios para que eles pudessem edificar a casa do Senhor. Então, ali, o cumprimento dessa promessa do Senhor, né? Todos os judeus seriam liberados para voltarem a Judá, caso quisesse. A gente sabe que muitos não quiseram ir, mas os que quiseram, porque já tinham estabelecido a sua vida, enfim. Mas os que quiseram estavam livres. Eles receberam permissão para reedificar o templo. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além-rio, ou seja, lá, né, da Babilônia, que ficava do outro lado do rio. Babilônia, que hoje, né, é a região do Iraque. Os vasos sagrados deveriam ser entregues aos cuidados de Zorobabel, o governador, né, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta a Jerusalém. Também o rei Ciro entregou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e colocado na casa dos seus deuses. Ciro, o rei da Pérsia, tirou esses utensílios sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Aqueles mesmos utensílios que foram profanados por Belsazar, agora Ciro, o rei da Pérsia, ele devolve estes utensílios. E eles são, então, restituídos ao templo que seria construído. E não foi assim, ó, pega o que sobrou, o que deu. Não, eles foram contados. Que coisa linda se nos fala também, que mesmo que aquele que um dia foi utensílio na casa do Senhor, foi servo do Senhor, foi vaso nas mãos do Senhor e hoje está lá no mundo, sendo contaminado pelo pecado. Há esperança. O Senhor, ele restaura, ele restitui para o seu reino aquela ovelhinha, uma ovelhinha que se desgarrou. O Senhor deixa as 99 em campo aberto e vai atrás dela e a restitui ao seu rebanho. Então, esse trecho também nos fala disso, que há esperança sim. Que coisa triste foi aquela noite ver aqueles utensílios sendo profanados, mas o Senhor usou o que ele quis, quem ele quis, e agora esses utensílios estavam sendo restituídos. O seu filho, o seu esposo, o seu pai, o seu familiar, aquele irmão querido que era tão usado nas mãos do Senhor e que hoje está no mundo. Não desista de orar por ele. Não desista de clamar, não desista de ter esperança, porque o Senhor é poderoso para restituir este utensílio valioso para a casa do Senhor, para o reino do Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Bendito seja o Senhor. O resultado de um avivamento proveniente de Deus, não um avivamento forçado, produzido, mas algo genuíno que vem do Senhor. Olha só, o rei Ciro foi despertado no seu espírito. E a gente já está no final, nós já estamos no final, mas vamos acelerar um pouquinho. Ele passou a ver Deus como Senhor dos céus
E ele teve uma experiência com Deus que é santo. Olha o que diz então ali Isaías 44, 28. Lembre que Isaías era anterior. Isaías não passou pelo cativeiro, ele foi anterior, mas ele profeticamente fala de um homem que nem existia ainda, que nem havia nascido, Ciro. E ele diz o seguinte: que digo de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundado. Ora, irmãos, Isaías vivia no tempo em que o templo estava de pé. Do que ele está falando? Ele está falando do futuro. Ele já estava vendo o cativeiro de Judá e ele já estava vendo o fim do cativeiro. Ele estava vendo Deus levantando Ciro como um pastor nas mãos do Senhor, que cumpriria tudo o que o Senhor queria e que então o templo seria novamente edificado, fundado. Isso, capítulo 44, versículo 28, último versículo de Isaías 44. E já no 45, finalizando a nossa lição praticamente, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas, ele está falando a Ciro, que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Isaías 45, versículos do 1 ao 7. Irmãos, esse texto é tão poderoso, esse texto é tão maravilhoso, porque ele está falando para um homem que nem nasceu ainda, ele está dizendo, ainda que tu não me conheces, e aí vem as bênçãos espirituais que Ciro recebeu. Ciro não foi apenas uma bênção nas mãos do Senhor, mas ele foi abençoado. Ciro veio a conhecer o Senhor. Quando Isaías se refere a ele ao ungido, o pastor do Senhor, ele está falando de alguém que Deus havia escolhido para cumprir aquilo que ele queria. O Senhor colocou o seu espírito sobre a vida de Ciro. E essa expressão, ainda que não me conheces, mostra que o Senhor chamou Ciro, mesmo sendo Ciro ainda um pagão, mesmo sendo ele persa, provavelmente tinha os seus deuses, mas Ciro tem um encontro com o Senhor. E ele diz, né, no versículo que nós lemos antes, ali em Esdras, né, ele diz, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos. Aleluia. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Ciro, ele veio conhecer o Senhor através, né, de tudo que Deus fez, mas porque ele tinha um coração quebrantado diante do Senhor. Aleluia. Esse versículo, esse trecho ali de Isaías 45 é maravilhoso. O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Não se desespere, não importa se as igrejas vão fechar de novo por mais 15 dias, ou seja, pelo tempo que for. Não importa se parece que nada mais vai voltar ao seu lugar, nada mais vai. Irmãos, Deus tem o controle sobre todas as coisas. Busque um despertamento. Vamos buscar um avivamento pessoal e sobre a igreja do Senhor. Vamos ser sal da terra, luz do mundo. Vamos reconhecer diante do Senhor os nossos pecados e clamar a misericórdia do Senhor. Nós precisamos dele, mas não vamos desistir, irmãos. Não desista de crer neste Deus que é soberano, neste Deus que cuida dos detalhes. Deus cuida dos detalhes. E que essa lição que se inicia hoje, esse novo trimestre que inicia hoje, possa ser de alento para as nossas vidas. O Senhor é soberano. Vamos buscar o Senhor, vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance e permitir que o Senhor faça aquilo que nós não podemos fazer. Mas Ele só faz quando Ele vê um coração humilde e quebrantado. Vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar nesta manhã pela tua palavra. Queremos, Senhor, te agradecer, Senhor.
porque tu não é, Senhor, dependente de homem algum. Tu não precisa de ninguém, Senhor, mas tu escolhe servos e servas, como tu escolheste a Ciro, para cumprir o teu propósito, porque tu tens esse desejo deste relacionamento com o ser humano. Tu queres te relacionar conosco, tu nos escolhe para fazer aquilo, como um pai que dá uma tarefinha para um filho, que ele muito bem poderia fazer até muito mais rápido do que aquele filhinho, aquela criança, mas ele tem prazer em fazer com que essa criança participe da sua atividade. Tu tens prazer, Senhor, em que nós participemos do teu reino. Senhor, nós queremos te louvar nesta manhã, porque, Senhor, tu tens tido misericórdia de nós, pela tua paciência, porque, Senhor, a tua paciência, Senhor, ela é grande, e as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Paizinho, muito obrigada, Senhor, por este novo trimestre que iniciamos. Senhor, edifica as nossas vidas como tu nos edificaste no trimestre passado. Senhor, que cada lição, cada professor possa vir cheio da tua graça, ungido, e transmitir a mensagem que tu queres para que as nossas vidas sejam edificadas, para que haja paz, para que haja, Senhor, bênção sobre os nossos lares. Abençoa o lar de cada um dos meus irmãos, cada família, cada casal, pais, filhos. Senhor, derrama da tua graça, do teu Espírito Santo, e desperta-nos, Senhor, porque é tempo de despertar. Fica conosco neste domingo, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amados irmãos, que o Senhor abençoe grandemente a vida de vocês. Meus amados que chegaram depois, Ronald e Estefânia, a irmã Marlene Alves, Abigail e o Jorge Felício, Silvaninha, Sheila, lá do Rio de Janeiro. Queridos, que Deus abençoe vocês. Obrigada pela companhia mais uma vez, e que tenham um domingo abençoado, na graça e na paz do Senhor. Amém.